Boa noite. A Madeira vive de novo o espectro da crise política. Se o Chega, o PS e o JPP votarem contra o programa de governo, o governo regional cai e a Madeira continua em gestão. O Chega e o PS reafirmaram que votam contra. O JPP quer ver o documento. Com 9 deputados, o maior número de sempre, o JPP pode ter na mão a chave para evitar a crise. O partido foi sensação na noite eleitoral regional, mas importante saber daqui para a frente quais são as metas e objetivos. O secretário-geral do JPP é o convidado de hoje. Elvio Sousa, bem-vindo à RTP. Vamos começar por clarificar esta posição. O JPP tem na mão, se toda a gente mantiver a palavra, a chave para viabilizar ou não este governo. À data de hoje, qual é a vossa posição? Bom, antes de mais, um agradecimento pelo convite. É sempre um prazer vir falar consigo, Paulo Santos, e com todos os nossos telespectadores. Aproveito para cumprimentar e agradecer todas as mensagens que recebi e também dos nossos imigrantes. Bom, o JPP teve a chave na segunda-feira a seguir às eleições, cumprindo aquilo que disse ao seu eleitorado, que era um projeto, era um partido com programa de governo há 2 anos. Nós tentamos buscar uma solução. Aliás, a chave estava na liderança do JPP. Convidamos os outros partidos, fizemos aquele entendimento com o Partido Socialista que morreu ali na noite dessa segunda-feira, porque os outros partidos não quiseram apoiar pela primeira vez em 48 anos, uma nova solução, uma alternativa de governo. Para as pessoas nos entenderem, nós, com 9 deputados, ou ficaríamos na Assembleia, no sofá, à espera que algo acontecesse, ou éramos audazes democraticamente audazes, e tentar uma solução pela primeira vez em 48 anos. E isto que fique claro, nós tentamos, com um programa de governo curto, com aquelas premissas, me permite só breves segundos para dizer. O nosso programa era um programa de governo com 5 secretarias, das quais tudo aquilo que eu falei na campanha, um programa de redução de despesa, menos tempo de espera para a saúde, um programa emergencial para a habitação, dar mais esperança aos jovens, mais rendimento aos agricultores e por aí adiante. Tudo isso que eu tive a oportunidade de questionar os partidos, e o senhor jornalista recordar-se-á nos debates, que quando perguntavam se nós iríamos, o que queríamos fazer quanto a entendimentos, e ficou muito claro que o PSD, Miguel Albuquerque, o PSD estava fora da equação, que é um partido que está viciado, que é um partido que está há 48 anos no poder. E questionavam quanto aos demais partidos. Até surgia aquela frase que vem o diabo escolha, e depois se calhar terei a oportunidade de explicar isso. Mas eu dizia o seguinte: quais dos partidos aqui presentes desejam ter um ferry com negociação com Canárias? Que nós iríamos, se nós fôssemos governo, nós iríamos esta semana apresentar o nosso programa e o nosso modelo para um ferry com carga e passageiros, ligação Madeira-Continente. Iríamos apresentar esta semana. Eu vou a essa questão mais para a frente, mas vamos por partes. E havia partes, outras áreas então, que... se eu percebi bem, na segunda-feira pós-eleitoral, no dia 27 de maio, foi o Elvio Sousa que ligou a Paulo Cafofo. Bom, isto há questões, na verdade, a verdade acima de tudo. E não estou aqui para contornar questões. Há questões que eu posso falar, que são externas, e há questões que são internas. Não houve nenhuma conversa com nenhum partido antes do domingo, até o final do domingo. Pronto, fica esclarecido. Sabemos, entramos em conversas na segunda-feira, a meio da manhã. E a conversa que tivemos com o Partido Socialista não foi uma coligação. Não foi uma coligação, foi um entendimento. Nós, a partir, definimos aquilo que eram áreas de entendimento para começarmos a construir um programa de governo. Por exemplo, o ferry, como lhe falei. Portanto, o Elvio Sousa... Um governo com 5 estarias, um programa de redução de despesa, um concurso público internacional para a ligação portuária, a regulação do preço do gás. Como sabe, o gás é quase um tema tabu. Mas colocou em cima da mesa, e, portanto, essas premissas. E Paulo Cafofo aceitou. E tivemos uma conversa civilizada, não foi um casamento com o Partido Socialista. Bom,
Eu não ia fazer isto com o PSD quando andei a campanha. Mas quem é que telefonou a quem? Ainda não me disse quem é que Não, isso é relevante. Não é relevante. Não, eu acho que isso não é importante. É perceber quem é que Nós teve a recebemos iniciativa do chamada. entendimento. Vocês receberam uma chamada. Recebemos a chamada e conversamos. Pronto, a partir dessa data. Deixe-me só, para não nos perdermos no raciocínio, portanto, o Elvio Sousa e o JPP recebem uma chamada, portanto, de uma sinalização de interesse em ouvir as vossas propostas. Esse programa que já referi 2 vezes, das tais propostas do Ferri, etc. E foram conversar. Foi isso que aconteceu. Sim, e entenderam-se. E conversamos. Mas esse não é um acordo de incidência parlamentar, se não é um acordo de coligação, o que é esse entendimento? Não, o acordo, o acordo é uma plataforma de entendimento. Mas está escrito? É uma plataforma. Chegou a ser assinado? É porque tiraram no dia, tiraram as partes de cima da mesa. É isso que eu quero chegar. Foi tão transparente que distribuímos a toda a comunicação social e está disponível na página de transparência do JPP a partir da hora que nós fizemos a conferência de imprensa. O que não acontece com o acordo de incidência parlamentar entre o PSD e o CDS, que eu não conheço. Não conheço. Portanto, nós defendemos a transparência, vamos dar o exemplo. Mas isto para dizer, para nós é relevante quem contactou quem. Mas falaram com outros partidos? Mas, a partir do momento que nós fizemos essa plataforma de atendimento e os outros partidos, alguns dos quais eu não quero agora aqui situar, apontar o dedo... Rodrigues já disse que Paulo Café telefonou. Apontar o dedo a quem teve ascensão. Ninguém é que nos pode... Estávamos perante um momento único para a história da autonomia, apresentar uma solução que era possível, se tivesse o apoio do PAN, do CDS e da Iniciativa Liberal. Mas houve partidos que nem aguardaram sequer pela nossa conversa para dizer que não estavam interessados. Se não estão interessados numa solução de liderança do JPP, estou a falar na primeira pessoa, porque eu estava na conferência, mas eu vou falar do nosso projeto, não vou falar do projeto dos outros. Mas havia ali pontos comuns de convergência. Mudar a Madeira, pela primeira vez, menos custo de vida, um ferry, abrir os horizontes da ilha, acabar com esta situação, portanto, eu diria quase sufocante. Qual é o problema de tentar mudar a Madeira pela via do JPP? Agora, que não nos venham responsabilizar, porque há aqueles que ficaram no sofá, e eu digo isto muito, com uma certa mágoa, porque eu não me arrependo, eu e a equipe, de ter tentado nessa segunda-feira mudar. E quem é que ficou no mas sofá? Há aqui uma situação. À Iniciativa Liberal em relação aos outros partidos, não podem dizer que não querem uma coisa, não querem outra. O CDS entendeu-se com o PSD. Nós não ficamos no ninho, não ficamos no sofá à espera que caísse a responsabilidade. Nós damos o exemplo. Nós quisemos construir um projeto novo. Quisemos construir uma Madeira nova. Essa é a verdade. Mas há aqui uma questão que tem passado ao lado. Nós não podemos deixar aqui o fiel depositário do Palácio São Lourenço de parte, porque a pressa com que o representante da República chamou os partidos na terça-feira, e isto foi deliberadamente pensado, de forma maquiavélica, eu digo isso com toda a frontalidade. Por quem? Atenção, o representante foi o agente, eu não sei se ele estava acompanhado nos bastidores ou não, digo isso com toda a frontalidade. Teve pena não lhe ter dito, mas da próxima dir-lhe-ei. Chamar os partidos na terça-feira sem esperar pela homologação dos resultados oficiais, isto é grave. É grave, porque não deu tempo a nós cimentarmos o projeto. E eu acho que isto foi uma situação pensada e há aqui uma cota de responsabilidade. Qual é a pressa? Bom, tivemos sem um orçamento. O orçamento regional devia ter sido aprovado entre 6 e 8 de fevereiro. Irresponsabilidade do CDS e Miguel Albuquerque. Porquê que não aprovaram o orçamento? Primeiro. E deixaram chegar a esta situação. Mas qual era a agora, diferença? não nos ponham o ónus. Não, só para fazer perguntas, porque senão isto torna-se um monólogo. Sim, mas é só. Não nos ponham o ónus da responsabilidade de não ter ou viabilizado o orçamento no passado, quando era uma situação excepcional, viabilizado ou deixado, como digo, deixar de discutir o orçamento, é isso que eu queria dizer, ou então não ter tentado, por via do parlamentarismo, tentar uma solução. Mas então, já falámos de várias coisas e vamos por partes. O vosso entendimento anunciado na segunda-feira precisava de maturidade e por isso fez a crítica agora ao representante da República. Como é que iam desenvolver essa maturidade? Como é que isso ia ser feito? Qual era a estratégia? Bom, a estratégia era liderar um projeto novo para a Madeira. Sim, mas isso é outra vez uma frase feita. Não é uma frase não explica feita. O que é que se passa. Eu acho
que a maioria da população, mesmo aqueles que se calhar não entenderam da forma como nós agimos, e eu aqui faço e tenho tentado explicar e as pessoas estão a compreender. E eu pergunto, as pessoas queriam que o JP se entendesse com o PSD? Não. As pessoas querem que o JP aprove um programa de governo às escuras, que não são palavras, onde o Presidente do Governo, a minha retórica é para lhe dar a sua Elvio resposta. Sousa, tem que... Onde o Presidente do Governo... Elvio Sousa, está-se a tornar confuso. Vamos por partes e não foi isso que eu perguntei. O Presidente do Governo não tem palavra, Elvio já Sousa, termino, mas não é tem que palavra, mas já termino, não tem palavra, mas porque eu vou dar um criticar exemplo. à vontade, mas eu dou um tem exemplo. que me deixar seguir uma linha, porque senão a gente não entende o que se passa aqui. Mas eu já vou, entende, vai entender. Veja o seguinte, eu não o estou a Presidente do entender. Governo... Mas aqui... Se calhar é uma limitação minha, de jornalista, não sei. Não é que é uma pessoa inteligente. Quem vai entender é o editor. Mas veja o seguinte, o Presidente do Governo, eu vou dar um exemplo que isto é importante para perceber quem tem e quem não tem palavra. O Presidente do Governo, nós em 2020, 2021, com o Covid, isto é um exemplo importante para se perceber se há ou não há confiança. Isto sai do coração e com o realismo. E eu acho que o senhor jornalista vai perceber isso, as pessoas. Nós apresentamos várias medidas. O PSD aprovou 3 medidas do JBP. Plano de contingência para o aeroporto, reforço humano, nomeadamente para ajudantes domiciliares e segurança social, entre outras áreas escolas, e programa histórico-cultural. Estamos a falar de contas no orçamento. Acha que estes indivíduos, Jaime Filipe Ramos e Miguel Albuquerque, cumpriram essa premissa? Uma lei de autonomia, de um decreto legislativo regional. Portanto, não nos podem dizer, eu não faço governo com mentirosos. A verdade é essa. E com pessoas que não cumprem a lei. Eu faço governo, lidero um governo com pessoas que querem mudar. Já percebemos E para lhe dar a resposta, nós tínhamos a vontade, para lhe dar a resposta, por isso eu quero chegar aqui, para construir a força e a vontade, e para as pessoas para mudar basta ter vontade. E é essa vontade... Já passaram 10 minutos desta entrevista e ainda não me respondeu uma coisa tão simples. Com quem é que se ia entender ou com quem é que ia tentar se entender para além do PS? Porque já se percebeu que não era com o PSD, já se percebeu que não era com o Chega, o CDS entendeu-se com o PSD, essa maturação ia ser com quem? Para trabalhar com o PAN e com a Iniciativa Liberal? Eu não sei se foi claro há pouco. Penso que não foi, por isso é que estou a fazer a pergunta. Mas isto era o momento de mudar a Madeira. Com eles não quiseram. O JPP, quem não quis foi o CDS, a Iniciativa Liberal e o PAN. Fica claro. Pronto, então fica claro. E isso foi claro. E repare, houve partidos daqui que já antes de nós começarmos a conversa já disseram que não queriam. Mas agora chegámos a um ponto, eu quero perceber é, na sequência dessa tentativa, que acabou depois com a criação de um bloco alternativo que tem mais um deputado, e com a nomeação do PSD para formar governo, o vosso entendimento com o PS caiu ou continua? Não, eu disse muito claramente nessa noite que não estava ali para casar com ninguém. Nem encomendei nenhuma cama de casal. Aquilo era uma plataforma de entendimento. E esse documento está lá. E foi abandonado? Foi abandonado. Não, a partir do momento que nós fizemos digamos, aquele convite público, porque éramos o segundo e o terceiro partido mais votado, quer dizer, havia legitimidade para isso. A partir do momento que nós fazemos aquela abertura e os partidos não desejam, o resto é do foro interno. Eu peço desculpa porque há questões internas que eu não vou falar. Mas agora não é segredo de Estado. Mas eu vejo também alguma comunicação social que isso parece um crime. Quando a solução de cá nos Açores, em 2020, processou-se da mesma forma. Foi o segundo partido mais votado, o PSD, que juntou-se a outros partidos, inclusive alguns com o deputado. Isto é o parlamentarismo a funcionar. Foi um crime? Não foi um crime. Foi uma solução. Agora, que ponham a mão na consciência aqueles que não quiseram. Não nos podem culpabilizar. Ou então, nós não trabalhamos com pressão. Se agora estou a fazer pressão para que aprovemos ou deixemos de aprovar, essa responsabilidade não é nossa. Não posso dizer, um programa de governo são palavras. Mas eu tenho que fazer, eu vou enquadrar antes. Já estou adivinhando as perguntas. Agora, exatamente. A primeira questão é... Mas não pode dizer que não responde, já estou a adivinhar a pergunta. Não pode mas dizer. Responder antes da pergunta não sei se é muito bom, claro. Mas olha, o alcance às vezes chega lá. Muito bem, essa é a experiência de dar muitas entrevistas. É ler os astros. Mas há uma coisa que é verdade. Deixou de ser uma solução de governo. Neste momento, o que está em cima da mesa é existe um governo, esse governo está em funções e, portanto, vai apresentar um programa de governo.
O PS, como eu disse na introdução deste programa, já disse que, por uma questão de princípio, vota contra o programa de governo. Não quer saber de conhecer, quer saber de votar contra. O Chega diz a mesma coisa e deixa uma ressalva de que teria de ser o melhor programa do mundo para mudar de opinião por causa de Miguel Albuquerque. O JPP não disse nunca, disse que não se entendia com o PSD para efeitos de formação de uma plataforma de governo, mas nunca disse que não votava ou não viabilizaria o programa de governo. E a pergunta que eu tenho é a mesma, a primeira que lhe fiz nesta entrevista. Qual é a sua posição relativamente à hipotética viabilização ou não do programa de governo? Em primeiro lugar, há 3 coisas que eu posso dizer. Não falei com a Comissão Política sobre o fundo, não conhecemos o documento, vamos conhecer o documento e temos por hábito nunca dizer que vamos votar contra sem conhecer um documento. Eu acho que isso não pode ser que é uma irresponsabilidade. Mas há aqui 3 premissas. Primeiro, a premissa da confiança. Miguel Albuquerque, o programa de governo são palavras, mas Miguel Albuquerque nem sequer respeitou e cumpriu contas. Uma pessoa que não cumpre contas contabilísticas, não respeita um orçamento, vai respeitar um programa de governo? Pode lá ver o céu na terra, nós não confiamos. Ponto 1. Segundo aspecto, nós temos um programa totalmente distinto, porventura, porque parece-me que já ouvi Miguel Albuquerque dizer que o programa ia ser uma continuidade, totalmente distinto daquilo. Um programa para redução do custo de vida. Portanto, a partir desta condição por si só é suficiente. Para carga e passageiros, para tornar o custo de vida, para trazer mais 150 euros aos reformados, para trazer mais esperança aos jovens. Isto não são só palavras, nós temos a vontade de mudar. Eu pergunto aos madeirenses, não queria um governo pelo JPP? Quando tem provas... Não é um partido de protesto, é um partido de governo. Um partido de governo, Paulo e os telespectadores, arrisca formar governo, não fica sentado na cadeira da Assembleia, mesmo que os de custo as pessoas não entenderem e não houve tempo para explicar, porque a trabalhar com pressão do representante que meteu o pé no acelerador e quer dos partidos todos no dia seguinte, quando não houve tempo sequer para discutir isso com calma, com todos os partidos, que se calhar agora estávamos aqui com o governo e Miguel Albuquerque e Jaime Filipe Ramos ia para o banco, que é onde eles devem estar neste momento. Eu pergunto isso. Bom, o representante não pode ser ilibado de responsabilidade. Portanto, à data de hoje, Elvio Sousa inclina-se por essas premissas que elencou, de Miguel Albuquerque não ter cumprido e também ser um programa completamente diferente, eu dou-lhe exemplos para não viabilizar. Eu dou-lhe exemplos. No programa de governo... Não, mas responda antes de dar exemplos. Não, responda. Inclina-se para não viabilizar. É pouco provável que nós aprovemos o programa de governo por estas 3 premissas que lhe falei. Eu vou dar 2 exemplos. No programa de governo estava a ligação para o barco para o Porto Santo em janeiro. Onde é que está o barco no Porto Santo? Acreditai nisto, na palavra deste senhor. No programa de governo estava a criar direitos de tempos médios de resposta. Levaram 9 anos a cumprir. 9. Deixaram pessoas à mercê da sua dor e da sua falta de esperança em casa. 8, 10 anos, como há dias, uma pessoa que está há 20 anos em lista de espera. Como é que podemos confiar? Nós não podemos estar de um lado de uma pessoa que gera a política desta forma. E com negociatas. Porque o que está para vir a público e que vai vir pela nossa pena em breve é que mostra que estão no governo com a imunidade parlamentar. Não levantaram a sua imunidade, mas para tratar da sua vidinha, não é para tratar da vidinha do eleitorado. Então, as razões do JPP não são iguais, por exemplo, às do Chega, que coloca uma questão na esfera da corrupção. Essa não é a argumentação do JPP. Chega, com todo o respeito, e troca tintas. Diz uma coisa, amanhã diz outra. Nós somos coerentes. Nós temos sido coerentes. Projeto de governo, partido de governo, mas nada tem a ver com a indiciação de Miguel Albuquerque. Não, democraticamente. Mas nada tem a ver com a indicição de Miguel Albuquerque como arguido. Eu sempre disse que Miguel Albuquerque carrega, no caso que se passou, está indiciado de 8 crimes. Mas atenção, nós temos de ter essa responsabilidade, que arguido não é culpado. E nós temos feito sempre isso. Aliás, isso foi dos princípios, quando o orçamento não foi discutido, de 6 a 8 de fevereiro, em que o CDS dizia que era o melhor orçamento, depois pôs de parte dizer que não queria Miguel Albuquerque, mas já estão casados outra vez um com o outro. E os interesses, isso de José Manuel Rodrigues é uma Maria vai com todas, com todo o respeito. Não queria, reparem-se, fizeram uma conferência que não queria Miguel Albuquerque, mas já estão outra vez por interesse, não é pelo interesse dos madeirenses, interesse de venha a nós ao vosso. Vamos falar do interesse pessoal, dos madeirenses. Mas o que sucedeu
Nós, na altura, e fui buscar no orçamento, a responsabilidade de estar nesta situação é eminentemente, e eu acho que isto foi calculado. Não quiseram aprovar o orçamento porque foram à folha de Excel e eles todos de opinião dizem, não vamos levar isto porque se não der maioria temos sempre esta pressão. Eu não aceito pressões. Parte da comunicação social da Madeira, nomeadamente o Diário de Notícias, que é do Grupo Sousa, aqui, jornalistas à parte, que eu respeito, está a fazer uma campanha vergonhosa contra o JBP. E isto não vai... E atenção, nós só estamos a usar o paiol da pólvora. Quando eu colocar cá fora o paiol da potência nuclear, vai cair cabeças. E atenção, nós não vamos permitir que o poder político seja comandado pelo poder económico. E neste momento, esta terra, o poder económico comanda o poder político. E está cheio de exemplos disso. Zé Sousa, e o caso do gás, espera só um momento, o caso do gás, que nem sequer ninguém fala do assunto, nem sequer a comunicação social faz uma peça a explicar porque é que o gás custa 10 euros mais caro. E porquê que custa? E porque é que o Paulo não tem essa iniciativa. Faço-lhe já o convite. Mas pergunto-lhe assim porque é que custa. Não custa porque a empresa é do Luís Miguel Sousa. Eu perguntei ao Presidente do Governo porque é que ele não me disse isso. Porque é que o gás não está na lista dos produtos de preço máximo, tal como está nos Açores. Tem todos medos deste senhor. Deste não, que ele não está ali. O próprio Presidente do Governo, desculpe, tem medo de Luís Miguel Sousa. E o que fizeram o JBP, de segunda, quando tentou, foi o grupo económico, os grupos económicos a tentar que a Madeira não mudasse para a nossa vida. Mas ainda vamos mudar. Vamos discipliná-los, vamos pô-los na linha, não é acabar com as pessoas que estão a trabalhar para esses grupos. Não, vocês ganham dinheiro, mas vão colaborar. O poder político é que manda, não é o poder económico. Sousa, e isso estão todos vergados ao poder económico. Vamos falar do interesse dos madeirenses. Inclusivamente, diretores de jornais e diários estão todos vergados, estão todos com medo. Vamos falar do interesse dos madeirenses. Paulo, eu estou a falar dos interesses. Não, mas eu quero fazer perguntas. Os monopólios comandam. Grande parte dos políticos da Madeira tem medo dele. Eu não quero interromper. Por isso, Elvio Sousa, o nosso projeto para a frente sem medo. Elvio Sousa, eu não quero interrompê-lo. Vamos fazer uma advertência para o tempo que nos resta. Eu não quero interrompê-lo abruptamente por uma questão de educação. Mas pode fazer. E porque, obviamente, não quero que depois fique a ideia que eu não o deixo... de fazer o programa sobre o que eu não o deixo falar livremente daquilo que entende, e este é um espaço de liberdade. Mas é importante que perceba que há aqui um conjunto de questões que eu quero colocar e espero colocá-las dentro do tempo limite do programa. Mas eu não deixei de responder. Mas tem que ser mais sincero. Posso-lhe dar a resposta que deseja. Não, isso talvez, mas tem que se deixar conduzir. Não se deixa amarrar pela ideologia. Tem que se deixar seja aberto. Tem que se deixar conduzir sob pena disto se tornar um comício. Sob pena disto se tornar um comício partidário, e o objetivo não é esse. Elvio Sousa, vamos falar do interesse dos madeirenses pegando numa expressão sua. Há aqui uma questão relacionada com o facto de, nas eleições regionais, independentemente dos processos judiciais, independentemente da circunstância que estamos a viver, os madeirenses votaram e atribuíram votos a diferentes forças políticas com esta correlação de forças. E votaram mais no PSD do que nos outros partidos. Portanto, Miguel Albuquerque é o Presidente do Governo, penso que ninguém questiona essa legitimidade. Quem é que terá a responsabilidade agora se este Governo cair? Para onde que vai cair a culpa se no momento da votação do programa de governo entrarmos ou continuarmos em gestão e tivermos que entrar para a formação de um outro governo ou eleições daqui a 8 meses? Não há que ter medo de ir a eleições. Mas os madeirenses merecem não há que isso? ter medo, não estou a dizer isso. Primeiro, não há que ter medo de ir a eleições. Segundo, quando nós tentamos construir um programa de governo alternativo com áreas específicas reformistas, programa de redução de despesa de 50 milhões ao ano, que este governo é despesista, com um governo mais reduzido... Está a responder à minha pergunta. Não está a responder à minha pergunta. Está a falar das medidas do JPP. Está bem, a pergunta é muito direta, sem subterfúgios. Quem é que vai ter a responsabilidade de deitar o governo abaixo? Eu estou-lhe a dizer que nós, quando apresentamos essa solução com estas medidas, já que nós quer ouvir... Já ouvi 3 vezes? Mas vai ouvir mais vezes. Pronto, mas vai ouvir vamos ver se sim ou não. Sim, mas isso faz parte do meu trabalho. Da minha forma também de falar. Claro, eu percebo, mas eu tenho que gerir o... Mas, quando nós apresentamos essas 6 ou 7 eixos reformistas e os partidos que eu elenquei, PAN, CDS, Iniciativa Liberal, não quiseram nem uma coisa nem outra, a responsabilidade está do lado desses partidos. Nós tentamos uma solução nova, uma alternativa. Isso é muito claro. Mas não teme o ónus de ser acusado de ter deitado o governo abaixo? E isso, em termos eleitorais, ter um custo, por exemplo? Isso. E eu vejo o seguinte,
eu vejo mais críticas, mas isso tem a ver com o poder económico que domina o poder político e não só, também parte da comunicação social, não jornalista. É o facto de nós termos tentado, mas mais críticas à tentativa democrática de nós liderarmos o governo do que o oposto. Isso faz parte de uma narrativa ensaiada. Não caímos nessa. Neste momento, nós fomos responsáveis. Apresentamos um programa de governo novo, uma alternativa para a Madeira. Se esses partidos não quiseram, ou querem uma coisa ou querem outra. Se não quiserem, vamos para a eleição. E a maioria dos madeirenses também não quis. No fundo, é por isso que eu lhe perguntava se os madeirenses merecem mais eleições. Se nós não tivéssemos tentado, se nós não tivéssemos interposto uma solução, tentado criar um governo liderado pelo JPP, estaríamos, com certeza, com maior responsabilidade em manter um governo. Mas nós tentamos por via do parlamentarismo. E isso é uma atitude de responsabilidade. Portanto, acha que os madeirenses, se tivermos eleições, merecem estes 8 meses de gestão com o adiamento que isso implica de algumas medidas? Nós temos tempo suficiente para questionar aos madeirenses o que é que eles acham que nós devemos fazer. Coisa que não tivemos da segunda para a terça. Temos tempo suficiente. Temos tempo suficiente. A questão é aqui que isto é uma narrativa construída com pressão. E não é que pressão que se resolve as coisas. Quando eu disse que o orçamento não foi discutido e foi para criar esta bola de neve e a pressão sobre os partidos da oposição, onde o próprio Miguel Albuquerque teve essa responsabilidade, bom, ele próprio tem que saber negociar. Então, Elvio Sousa, é isso mesmo, saber negociar. Faço-lhe a pergunta diretamente e não me importo de ouvir outra vez as medidas. Não, vai ouvir outras vezes. Porque a pergunta vai haver outras também. Porque a pergunta leva a isso. Quais são as condições do JPP, se é que elas existem, para viabilizar ou pela abstenção ou a favor o programa do governo? Digamos, quais são os itens que o JPP colocaria em cima da mesa? Se Miguel Albuquerque falasse consigo. Isso é uma questão agora que não se põe, da mesma forma que eu há pouco lhe disse, que nós temos agora, neste próximo sábado, temos uma discussão aberta com todos os militantes, que é aquilo que fazemos e não houve tempo para o fazer. Nós vamos analisar aquilo que os militantes nos querem dizer, vamos ouvir a Comissão Política, vamos ver o programa de governo. Mas como ele disse, e há pouco elenquei, aqueles eixos reformistas muito provavelmente não farão parte de um programa de governo. Portanto, é quase impensável que nós aprovemos um programa de governo. E até este momento, só um parênteses, Miguel Albuquerque não falou neste consigo. Momento, não falei com Miguel Albuquerque, não falei com ninguém. Atenção. E houve, na segunda-feira, como estávamos a falar com um eixo de partidos que eram aqueles que estavam ali em causa, era indecente da minha parte. Não sou um Zé Manuel Rodrigues que fala com um e com outros ao mesmo tempo para fazer o jogo de bastidores. Atenção. E ainda por cima mente a dizer que eu falei com ele para convidar quando não o convidei para nada. Atenção. Não se mente em política. Pode-se não dizer tudo. Agora, usar a boca para dizer uma inverdade, isso não se faz. Bom, eu não estou aqui a dizer que sou melhor que os outros todos. Estou aqui a dizer que eu acho que não se deve mentir. Quem mente mais tarde ou mais tarde. Portanto, não há aqui que eu creia qualquer linha para conversar com o PSD. Isso compete àqueles partidos que não desejaram entrar na nossa veia reformista. Para aquilo que eu lhe falei. Saúde, habitação, agricultura, ambiente, economia e social. Mas não estando essas premissas no programa, o JPP não pondera a abstenção? Nós não conhecemos o programa. E como lhe disse, dei-lhe exemplos. Não posso confiar na palavra de Miguel Albuquerque. Porque ele concretizou. Ele não respeitou uma lei, um orçamento. Mas há uma diferença entre votar contra e abster-se. Mas não respeitou uma lei do orçamento, que é uma lei de autonomia, um artigo, que era um programa histórico-cultural, uma coisa que custava 80 mil euros. Uma pessoa, e ainda por cima gozam disso quando nós o confrontamos, uma pessoa que não cumpre uma veia, o que é uma inspiração cultural, e nem sequer vou desenvolver porque para agora não é pertinente. Também não vamos ter. Exatamente, mas não é pertinente pelas razões que sabe. Uma pessoa que não cumpre um valor de 80 mil euros para um programa essencialmente cultural e formativo, como é que nós podemos confiar no resto? A maior parte da população, 80 mil madeirenses, não confia em Miguel Albuquerque. E pergunto, alguém desejava que eu sequer iniciasse conversações com uma pessoa que não merece confiança? Eu prefiro ser julgado por isso. Eu prefiro ser julgado por tentar mudar um governo,
formar um governo diferente, liderado por nós, do que ser julgado por não fazer nada e cair o programa de governo. Vamos aproveitar o tempo que nos resta para uma questão, e eu gostava que fosse também sucinto na resposta. Prometeu um ferry, já disse aqui nesta entrevista que tinha tudo pronto para termos um ferry para o continente. Como é que isso ia funcionar? Como é que ia fazer? Eu só posso dizer aquilo que posso. Não tenho aqui à perna o diretor do Diário de Notícias que faz-me logo a folha no dia seguinte. Mas ele não está aqui a entrevistá-lo. Não está, mas eu falo para as pessoas perceberem que aquele panfleto, com todo o respeito aos jornalistas, é um panfleto de Luís Miguel de Sousa. Não tenho nada contra o empresário. Falo com ele quando estou na rua, converso, não sei. Mas ele faz um negócio dele e vou fazer. Eu não vou vender a Madeira a um grupo económico. O que nos pode dizer sobre trazer um ferry? Trazer democratização e menos custo de vida para o Madeira. Pronto, e como é que vinha o ferry? E o ferry vem por diplomacia comercial, pura e simples. Portanto, sem concurso ou sem concurso? Não é necessário concurso. Portanto, porque nós estando no governo... tem uma entidade interessada na linha. Estando no governo, não posso falar demasiado porque estes grupos têm armas que eu não disponho neste momento. E compreendo isso. Não posso revelar o segredo. Agora, que eu iria apresentar esta semana esse modelo com os responsáveis, eu iria se fôssemos governo. E não viria este ano, eu digo a verdade às pessoas, não viria o ferry este ano, mas iria haver um ferry para a próxima primavera, com ligação semanal de mercadorias e passageiros, ia estar aqui de pedra e cal, ia criar o seu negócio. Os madeirenses podiam ir ao Lisboa, ao Algarve, levar o seu carro, criar pequenas economias. Agora, refém dos monopólios, eu prefiro passar a um deputado ou deixar de estar na política do que estar refém destes senhores. Élvio Sousa ainda hoje fez duras críticas ao gabinete de José Manuel Rodrigues, acusou o gabinete do Presidente da Assembleia de despesismo. No entanto, foi desmentido, uma hora ou duas depois, dizendo que as suas contas não são, nenhuma delas é verdadeira. E em que é que ficamos? Em que ficamos é que as contas são públicas, nós não estamos. Eu acho que o gabinete de José Manuel Rodrigues veio vir explicar que teve um aumento de quase 900% em custos de transporte, ou de 137% em estadia. Mas é contraposto com a redução de 22% das despesas globais. Isso é dados públicos. E acho que José Manuel Rodrigues vinha explicar por que razão não forneceu de ano leve, sem engonhar as despesas que fez de viagens subtuosas, nomeadamente ao Brasil. Isso é que ele deve explicar. E é isso que nós estamos a aguardar. Se fosse José Manuel Rodrigues, já amanhã, dizia a verdade toda. Porque quando isto chegar às mãos, nós vamos fazer como fazemos com todos. E as nossas contas estão todas online. Eu não estou aqui a apontar o dedo dos outros, tendo-os pecados. Portanto, com isso rebate a acusação que lhe costumam fazer de que o JPP faz política do boato. Lança anátemas sobre as pessoas. Não somos partido de protesto. Mas como é que eles perdem em tribunal constantemente? Quem é que está a mentir? Então é avaliado por um juiz ou dois juízes. O Pedro Calado, no Funchal, acusava de tudo e mais alguma coisa. Teve duas sentenças favoráveis para fornecer os dados. Dos 13 milheiros que gastou em 2 ou 3 dias de uma ida a Londres e com despesas de fortunas. Pô, eu acho que se estivesse no papel de José Manuel Rodrigues, isto não é pessoal, isto é institucional, chegou a altura de passar a pente fino à Assembleia. E é melhor o senhor já ir mostrando o que fez, porque as pessoas vão perceber que estes vivenciais do Palácio estão a usar o dinheiro dos madeirenses para gastos sumptuosos, gastos extraordinários. É uma vergonha, com uma legião de pobres que infelizmente nós temos. Isto não pode acontecer. E o JPP não é protesto, o JPP é governo. É tão governo que apresenta uma solução de governo. E grande parte daqueles que viram nessa lição ainda vão nos dar razão. Porque aqueles que não quiseram mudar a Madeira nesse dia vão se arrepender. Que comissões na Assembleia, só temos um minuto, é que o JPP vai ficar? Bom, nós temos a comissão, vamos presidir a Comissão da Saúde, e dir-lhe-ei que a primeira medida é chamar o secretário da Saúde para explicar aquelas indecentes e execráveis declarações de chamar de anormais incompetentes aos madeirenses que não confiaram no PSD. Quais são os objetivos para as autárquicas? Ganhar Santa Cruz ou crescer? Bom, as autárquicas, está a decorrer um processo agora até ao final deste ano de consulta. Eu suponho que em janeiro, fevereiro temos Congresso Nacional. Eu já disse no partido, e por aqui termino, que estou a esgotar o meu tempo útil. Acho que está a chegar a altura, Paulo,
não é de arrumar as malas, já disse isso. Mas eu gosto de estar num projeto de 8, 9, 10 anos. Já estou 8 anos e quase 9 anos. Está a chegar a altura, nós devemos saber sair e devemos saber entrar. Está a chegar a uma altura, e eu falo disso com os meus colegas. Claro que agora é uma situação excepcional, nós estamos em eleições antecipadas, temos que fazer o secretariado. Mas não passa pela minha pessoa continuar demasiado tempo à frente do projeto. No entanto, isso pode abrir caminho para uma candidatura à Câmara de Santa Cruz. Bom, olha, não pensei nisso, não pensei sinceramente nisso. Mas também temos muitos candidatos aí e vamos aguardar. Mas é ganhar Santa Cruz ou crescer? Não, eu penso que nós ganhar Santa Cruz e crescer para outros lados, pouco e pouco, gradualmente. Elvio Sousa, muito obrigado por ter vindo a esta entrevista à RTP com o secretário-geral, o líder do JPP. Marcamos encontro para a próxima semana. Até lá, boa noite. Obrigado pela preferência.